Eu preciso falar algo para vocês. Eu espero que vocês possam estar, atentamente a cada palavra que eu disser aqui nesta hora. Irmãos, primeiramente, eu parei aqui para passar para vocês uma relação entre aquilo que ainda está oculto aos nossos olhos. É engraçado, que o profeta já dizia, eles têm olhos, mas não enxergam. Então traga todos aqueles que têm olhos, mas não conseguem enxergar. Temos dois tipos de olhos: o olhos do corpo, que é esse aqui, que traz a luz da alma, e temos também os olhos do espírito, que traz o entendimento das coisas que não se vê. São duas ascensões, então a ascensão do olho terreno e a ascensão do olho espiritual. Do olho físico, que é o terreno, nós podemos analisar as coisas que se passam. Apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: não atentando nós nas coisas que não se vê, nas que se vê, na verdade, porém as que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Eu vou trazer hoje para vocês o que Ananias fez com Saulo. Quando Jesus aparece para Saulo com as cartas para matar a igreja em Damasco, Saulo vem com as cartas para matar a igreja, ajudou a assassinar Estevão, mas ali a Bíblia diz que Deus levanta Ananias. E ali Ananias vai até a casa de Saulo, e ali Saulo, automaticamente, quando ele coloca as mãos sobre os olhos de Saulo, as escamas de olhos de Saulo se caem. Por que a gente não se fala tanto? Estou até me arrepiando aqui, estou até arrepiado para falar esse assunto com você. Compartilhe agora, urgentemente, com seus amigos, parentes, pastores principalmente, e todas as igrejas que estão alertas nesses últimos dias. O que nós estamos vendo nessa questão, quando cai as escamas de Saulo, é sinal que as escamas, os olhos de Paulo, ele tinha umas escamas. Essas escamas não faziam com que Paulo enxergasse a vida, mas sim a morte. Paulo andava atrás da morte. Paulo ia atrás de sangue. Paulo vivia para matar a igreja, para perseguir a igreja. Irmãos, não é à toa, não é brincadeira. São milhões de crentes com escama nos olhos, brigando entre si, trazendo contenda, dissensão entre meio do povo de Deus. E temos o amor de muitos, de pessoas que carregam Bíblia nas mãos, se esfriando, o rancor, a ira, a cólera e a dissensão e as heresias. Tudo bem, era necessário que isso acontecesse. Mas o que eu estava vendo aqui, em João 9,30, está escrito assim, olha: o homem respondeu: o que é isso? Extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Esse versículo fala daquele homem que Jesus cuspiu a saliva no chão. Cuspiu a saliva e ali fez uma argila e colocou em seus olhos. E ele falou: não sei que homem que é esse, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Quando Jesus ele dá um outro olho físico para aquele homem, ele não somente dá aquele olho físico, ele dá um olho espiritual que vai entender que ele realmente era diferente. Nós sabemos, meus irmãos, que os olhos são lamparinas da alma, Então, contudo, nós sabemos que estamos passando por um momento tão difícil que também os olhos de Estevão, ele depois, quando ele leva aquelas pedradas, os olhos de Estevão começam a ganhar um poder tão grande, tão forte, que ele olha os olhos, com os olhos abertos, ele vê Jesus sentado à direita de Deus. Interessante, Interessante, muito interessante isso. Também vemos outra passagem, que está escrito em Atos dos Apóstolos 9:18, que diz assim, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou e orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante, e ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Tabita também, Pedro ali na sua ressurreição, uma ressurreição linda que foi através da vida de Pedro. Tabita abriu os olhos para a vida. Então nós estamos vendo que os olhos realmente é a intuição de toda a alma. Você sabe que toda a cobiça vem através dos olhos, as vontades vêm através dos olhos também. Mas tem uma coisa que nós deixamos de enxergar: estamos cegos, e vou voltar e vou dizer para vocês por que somos cegos. Irmãos, nós estamos vendo a violência se crescendo, estamos vendo a maldade no mundo se crescendo, e realmente a condição física e espiritual das pessoas não estão tão bem assim. Estamos vendo a mesmice do Evangelho, vemos que uma igreja que tem 10 anos de existência, um templo, ela muda de membros a cada 3 meses, isso ninguém vê. São membros que o outro 3 meses atrás estavam, já está desviado. Vemos que essa geração, quando vem um pastor sai, outro entra pior. Vemos a decadência no mundo tão sombrio. Vemos rouba Uber. O homem hoje não pode mais pegar um carro e chegar e trabalhar para a família, que ele é assaltado, morto. Vemos o funk, essa juventude do funk, meus irmãos, é a mais preocupante que tem na minha alma. Levando o que o diabo faz, ele cega os olhos desses jovens, trazendo uísque, trazendo gírias, comportamentos totalmente fora da palavra. Estou na rua aqui, irmão, sem parar para falar isso, e eu via uísque
é só maconha, fazendo live de maconha. E um dos nossos filhos, que hoje com 10 anos uma criança tem telefone, ela vai estar acompanhando alguns desses funkeiros, que não é exemplo para criança alguma. Não é exemplo, são crianças menores fumando maconha, tentando, dizendo que é bandido, outros falando em gírias, e o final deles são a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Às vezes a favela venceu, eles acham só porque eles conseguiram comprar uma moto, só porque eles conseguiram comprar um carro de luxo, através do funk, fazendo a menina rebolar, fazendo essa menina que agora rebolando, que aí o outro, né, na bunda, né? Depois não quer saber mais se é pai ou não, vai ficar mais uma aí, trazendo mais um volume aos centros de recuperações e ao centro de alimentação do bairro, ou seja, aquela instituição que te dá a cesta básica. Vai ser mais uma menina de 14, 15 anos com filho no colo, sem o pai, que vai estar pedindo cesta básica na favela, né? Pedindo comida, alimentação, não vai poder mais trabalhar porque tem a criança, enfim, toda uma vida estimulada, toda uma sociedade quebrada. Nós não temos mais poder sobre a criação, porque a criação realmente ela perdeu o juízo. Então realmente vamos ver uma sociedade indo de mal a pior, com os olhos atados, né? Hoje, esse ano, só 2021, cresceu 28% o volume de moradores de rua. Então é preocupante. Você vai ver que a cada esquina que você passa tem um morador de rua, tem alguém na rua, tem alguém desesperado, tem crianças, casal com crianças pequenas morando embaixo de papelão. Então vemos que realmente o mundo já que os crentes, né? A igreja que era para viver esses olhos, que era para estar enxergando tudo isso, parece que está mais cega do que o próprio diabo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se vocês estão falando que o diabo ele não tem poder, ele arrebatou o seu Jesus. E ele tem tendo poder tão forte que ele calou a igreja, que ele tirou a igreja dos cultos ao livre. Domingo hoje, era para ter aqui na praça uns crentes adorando e louvando a Deus e pregando na comunidade. Mas se fechamos os nossos olhos, parece que o diabo está batendo o pé e nós estamos correndo. As trevas sim estão prevalecendo. Nós estamos vendo um mundo caótico, uma terra indo embora, o fim está próximo, o tempo da ignorância, o tempo da raiva, da solidão, do abandono, da carência, estamos vendo afetando nossos lares. Os nossos jovens estão levando para a maconha, o uísque e ostentação, achando que vencer é ter coisas financeiras, é ter um carro, vencer é ter dinheiro e um relógio de ouro no pulso, sendo que o vencer, que Jesus disse, aquele que vencer, quando Jesus fala de vencer, ele não fala aquele que vencer na matéria. Jesus falou aquele que vencer este mundo, aquele que vencer as seduções dessa terra, aquele que vencer tudo isso, eu darei a coroa da vida eterna. Vencer, a favela venceu não, a favela está indo para o inferno. Muitos jovenzinhos achando que é funkeiro, achando que é isso e aquilo, está totalmente sua mente corrompida, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, ela corta. Ela diz que para que o homem nascesse de novo, para que o homem largasse os seus próprios ideais e para que vivesse uma vida santa e irrepreensível até a volta do Senhor. Estamos vivendo sim, meus irmãos, um tempo de crentes materialistas, um tempo onde as igrejas, os templos são gigantescos, milionários, mas estamos vendo e continuamos vendo saindo de casa e vendo a senhora ali na esquina de casa, morando embaixo de papelão, pedindo comida, com criança no semáforo. Nós estamos vivendo um tempo final, o tempo do dia do fim. E é uma geração perversa. É uma geração caótica, é uma geração que nós não conseguimos abrir nossos olhos, como está escrito aqui na palavra. Os olhos de Tabita abriu para a vida, os olhos de Saulo abriu para a vida. A gente está com os olhos, mas a gente não está enxergando. Parece que a igreja que era para ser a mais vivente, a igreja que era para ser a luz do mundo, a igreja que era para causar mesmo na favela, hoje realmente a igreja morreu, a igreja está apanhando dos demônios. Nós estamos vendo uma frase de religiosos que ficam na internet falando mal do outro, enquanto as almas estão morrendo na terra. A internet tomou conta dos crentes, a igreja morreu pela internet, os crentes estão morrendo por causa de YouTube. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não têm mais domínio próprio, de saber o que agrada a Deus, o que pode, o que não pode, no tempo certo, as suas estações próprias. Nós estamos vivendo os últimos minutos, a igreja se esfriou, Satanás está vencendo essa
essa guerra e não vem falar que eu estou repreendido, não. Me prova então que a igreja venceu, me prova que a igreja está vencendo, me prova, meus irmãos. Eu quero uma prova existencial que a igreja está como a igreja de 40 anos atrás, que trazia dentro de um concílio, dentro de numa feira de pastel no domingo, a palavra de Deus que perturbava as trevas. Como nós vamos vencer? Satanás nos jogou para dentro da casinha, essa casinha que um dia os apóstolos ficaram também, porque segundo a Bíblia Sagrada, quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que Pedro e todos os demais foram correndo e se esconder dentro de uma casa, aonde ali Maria Madalena bateu na porta e disse que ele estava vivo. Estavam todos escondidos, os discípulos se esconderam, e é o que está acontecendo, nós estamos escondendo a nossa personalidade, estamos escondendo a nossa vida, que não era para ser amável. Nós éramos os primeiros a dar exemplo de morte, nós éramos os primeiros a dar exemplo de sangue derramado. Mas que sangue vai derramar se ninguém prega a justiça? Que sangue vai derramar se ficarmos rodando com teatrinho, luz e holofote dentro dos templos? Uma igreja covarde, uma igreja que não é de Jesus. Vocês acordem enquanto é tempo. Ou vocês acordem agora ou morra para sempre. Nós estamos vivendo um dia ruim, o dia final. A igreja perdeu a essência, nós perdemos os olhos de vida e estamos olhando achando que tudo está normal, mas não está normal, igreja. Era uma igreja que Jesus disse: vocês vão morrer, vocês vão padecer, vocês vão ser perseguidos, vão caluniar vocês vão sofrer como eu sofri. Que sofrimento a senhora que está me vendo está tendo? Qual o sofrimento que um pastor que abre uma live como essa fica no YouTube e depois pedindo, dizendo que Jesus está mandando? Ei, Deus manda lhe dizer, ei, tem uma palavra, aperta o play, uma palavra profética para você, mas nunca fala para o povo se arrepender, porque quer o teu dinheiro. Depois fala, manda uma oferta de amor, manda uma oferta aqui ó, na descrição de amor, porque Deus falou para você, porque Deus fala comigo e Ele está te confortando agora. É um Deus do conforto, é um Deus que não é o Deus do confronto, é um Deus do conforto. Esse Deus não existe, meus irmãos. Não é hora de Deus confortar ninguém, é hora de Deus confrontar os nossos pecados, porque nós somos uma geração má, nós somos errados, nós erramos todo minuto, todo segundo. É o tempo da ira de Deus, da espada do arrependimento. E por que Deus mandou falar? Deus mandou falar. Mulheres que nunca conheceu a Deus, eles abrem uma live e enganam milhões de pessoas, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ou então outro que tem raiva do outro, fala que teve uma visão celestial, que o outro é do diabo, que o outro é isso, que é outro aquilo, mas eles não têm 1%, eles não conseguem passar, exceder nem a lei dos fariseus e não conseguem entrar no reino dos céus. São terríveis, são crentes incautos da fé, religiosos. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que nós estamos indo para o inferno com a Bíblia na mão. A igreja vai ser a primeira a ser condenada, sabe por quê? Porque nós estamos brigando entre nós, a contenda, a heresia, a dissensão entre os irmãos está fazendo com que o diabo ganhe força. Nós pedimos socorro, a igreja pede socorro para Jesus, o Espírito Santo tem que intervir a isso, tem que levantar homens de Deus. Nós precisamos urgentemente de ter um avivamento. Nós precisamos de ter um avivamento espiritual, onde os pastores não vivem mais dinheiro, onde nós visamos somente alma, que só choramos com aqueles que estão chorando. Eu sei que a geração é perversa, eu sei que o tempo hoje é do fim. O panfleto que você manda, eles vai lá e amassa, coloca no bolso, e a máquina de lavar roupa bate o folheto no bolso que você mandou, que Jesus era para ler aquele panfleto. Eu sei que a geração vai negar, mas a igreja não pode parar de trabalhar. Apóstolo Paulo, vamos trabalhar de dia, enquanto chega a noite ninguém pode mais trabalhar. A noite chega meia-noite vem um esposo, e aí vem um grito, aí vem o noivo, sai ao encontro, e quando chegar o noivo, a gente vai morrer. Imagine você no inferno queimando, dizendo, eu tive a oportunidade de ser melhor, eu tive tempo para fazer a obra, eu tive tempo nos domingos, eu tive tempo, mas eu fiquei no churrasco com a família, eu fiquei no YouTube metendo pau na vida dos outros, eu fiquei fazendo contenda, eu fiquei fazendo fofoca, a minha vida só foi isso. O arrependimento teu vai ser grande. Irmãos, aquele dia, a Bíblia diz, o choro e o arrependimento será eterno. Então você imaginar que você teve sua vida, que Deus apostou em você, que Jesus te deu a vida para você resgatar outras vidas, mas você viveu a sua vida como nada. Você viveu, teve filhos e morreu. O que você fez para Deus? O que Deus vai qual é a vantagem para o reino dos céus? O que você fez? Mas você caiu, mas não tem problema, você levantou, glória a Deus, você foi lá e voltou às primeiras obras, fez melhor, glória a Deus. Você chorou pelas almas, você teve uma vida, comunhão com Deus. Vocês acham que religião, meus irmãos, é viver dentro da igreja, é abrir um culto, cantar 3 hinos da harpa? Religião, meus irmãos, não é isso. A religião imaculada é sustentar o órfão e a viúva, você sofrer com os que estão sofrendo, você chegar para uma mulher agora que está sentada no papelão e comer junto com ela e falar, de onde veio a senhora? E sua família? E tentar achar um lugar para ela repousar.
Isso é verdadeira religião, como a Igreja Santidade e Arrependimento tem feito, uma clínica de graça. Ontem, olha só que história linda, ontem, nós estávamos, o Lucas, nós vemos um irmão mandando um e-mail, dizendo mesmo que não aguentava mais, devia mais de 4 mil reais para o tráfico de drogas, estava com a corda no pescoço para se matar, e na hora que nós ali, falando, nós precisamos ligar para esse irmão, e parece que um inimigo entrava dentro do telefone nosso e não conseguia ligar para esse irmão, e aí meus irmãos, orando, o Lucas conseguiu ligar para ele, adivinha como que ele estava? O cara estava com uma corda no pescoço, o celular, olha meus irmãos, escuta isso, foi ontem aconteceu isso, ele estava com o celular aqui, ó, o celular estampado na pia, e a corda, e aí ele ia se jogar da cadeira, na hora que ele foi se jogar da cadeira, o celular tocou, o Lucas ligando para ele, dizendo que eu tinha dado a oportunidade para ele vir para a clínica, na hora que ele pulou, meus irmãos, o celular tocou, ele pulou, ele imaginou, será que alguém, um familiar meu vai me ligar e vai me evitar isso? Vai, pula. Na hora que ele pulou, a corda em cima, ela desamarrou. A corda, eu vou trazer esse testemunho para vocês, ele está internado hoje na clínica lá. A corda desamarrou, ele caiu. E o Lucas falou, irmão, Deus mandou dar uma oportunidade para você. Ele começou a chorar, a corda ficou amarrada, ele não sabia o que fazia. A corda tinha desamarrado sozinho lá em cima, o pescoço todo marcado, ele chegou com os pescoços marcados, devia mais de 3 mil reais de drogas. Né? Nós vamos pagar essa dívida aí, e ele vai ser um homem de Deus, uma igreja que veio de graça, irmão. Nós vamos arrecadar esses 3 mil reais, nós vamos pagar a dívida dele de droga, para que ele volte a sonhar, né? Para que ele volte lá para os traficantes onde ele teve a débito, e pregar para ele, dizer que Jesus salva, Jesus liberta, e que Jesus salva o homem do homicídio e do suicídio. Igreja, aconteceu isso ontem. Então eu olhando toda aquela cena, eu pensei comigo, meu Deus, quantas pessoas estão precisando de ajuda, mas eu sozinho não posso. Eu quero convidar vocês dos canais evangélicos que tem no YouTube, você que fala que é filha de Sião, você que fala que é missionária tal, você que fala que é pastor tal, vocês agora, a partir de hoje, vocês vão fazer diferente, vocês vão fazer justiça. Pega agora o dinheiro que vocês têm, vamos agora abrigar pessoas, vamos pagar um aluguel para uma família que não tem onde dormir. Vamos, vocês podem, vocês têm inscritos, pega o inscrito de vocês, arrecadam dinheiro e vamos usar o canal de YouTube para ganhar vidas, porque vidas estão morrendo em todo o mundo, e a cada segundo são almas descendo ao fogo eterno. Olha quantos que morreram de pandemia. Se vocês são servos de Deus, cumpra a justiça do Senhor, faça o que Jesus mandou dizer na sua palavra, amar uns aos outros, sofrer com eles, chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. Vamos fazer isso, vamos parar de ter o tempo para falar mal do outro e vamos atrás das almas, porque tem pessoas morrendo, e a igreja, o maior índice, o maior poder que teve sobre a igreja era cumprir esse chamado de arrependimento, era cumprir esse chamado de buscar os que não foram buscados, os que foram esquecidos de uma sociedade tão tenebrosa, política, maligna e maléfica, uma sociedade terrível. Foi para isso que Jesus colocou a sua igreja na sociedade, para que brilhasse a vossa luz no meio dessas trevas essas que é uma comunidade, um sistema terrível, que não recupera ninguém, que deixa os nossos irmãos nos cárceres, tá? O homem roubou, assassinou, tá preso, mas que come marmita estragada dentro do presídio, e aí o governo pode falar que cada preso vale 4 mil reais, sendo que a marmita que ele vale não vale R$1 a marmita que ele come. Então um sistema penitenciário falido, que não recupera ninguém, um sistema maligno, frio, calculista. E por que Deus, Jesus falou, tive preso e tivesse me visitar? Porque sabia que o sistema da cadeia é podre, que não recupera nenhum preso, os presos estão morrendo, os presos estão sofrendo, eles queriam uma chance de perdão. Por que preso não pode ser perdoado? Porque o cara que matou não pode ser perdoado? Pode sim, Jesus deu o perdão, ele deu esse poder, ele disse, eis vos dou o poder também agora para vocês perdoar também. É necessário que o poder que nós temos não é só para levantar defunto, não é só para levantar cadeirante, é para perdoar também, porque Jesus teve esse poder de perdão. Então, a igreja está fraca, falida, cansada, um verme na terra. A igreja hoje, infelizmente, está chamando de verme na terra. Ah, mas não fala isso da minha igreja. Igreja do Senhor Jesus, ela está sumida. A igreja do Senhor Jesus, ela está mancando. Uma noiva que está chorando a todo momento. Uma noiva que não aguenta mais esse mundo. A igreja de verdadeiro de Jesus sofre perseguição, é presa, é caluniada. Então, eu quero dizer para todos vocês, é necessário a gente acordar agora. Se a gente não levantar esse exército de pessoas que amam, de pessoas que dão a vida, de pessoas que choram com os que choram, que entende que poderia ser sua mãe embaixo daquele papelão, é necessário, igreja. Nós estamos vendo uma sociedade
que dá 3 vezes de banho no poodle da sua casa. Os poodles, os cachorrinhos poodle, têm mais vida do que os mendigos. Nós cuidamos, pessoas gastam 3 mil reais com cachorro em vacina, em veterinário, mas não dá um real por aquele que está pedindo na frente da padaria. Nós estamos vivendo um tempo onde o cachorro, o gato, o papagaio está valendo mais que uma alma. Nós estamos vivendo nos últimos dias um tempo maligno, podre, incansável de dores, um tempo onde a terra está gemendo, sabe, onde as almas perderam o consenso de amar o próximo, de entender que aquele mendigo poderia amanhã ser um servo de Deus, mas como será se ninguém investe? Como será se ninguém acredita nele? Como se alguém não acreditasse em mim? Eu não estaria aqui hoje, estaria eu morto, ou então com um cachimbo de crack na mão até essas horas. Mas Jesus confiou em mim, e se ele confiou em você, você deve confiar nas outras pessoas, deve acreditar que eles podem ser melhor. Uma igreja covarde, barata, corrupta, que só pensa em dinheiro, pregadores de alta fama, que só ganham 10, 7 mil para pregar 1 hora, e ainda você tem que dar ao tema, você vai pregar sobre bênção hoje, tá bom, eu fui pago, sou um produto, eu fui pago, então vou fazer tudo que o senhor mandar. Você é um produto, e você quer dar homem de Deus, homem de Deus, se fosse homem de Deus, dividia pelo menos o dízimo de vocês ganha pela pregação para um faminto e necessitado. E é isso que a igreja errou. É isso que Jesus cobra da gente. É esse espírito que está gemendo, que quer que nós sejamos diferentes. Ele está acordando você e está falando com você agora, pastor. Para de ser corrupto, para de falar de dízimo. Vamos agora falar de fraternidade. Vamos pegar o dízimo da igreja, vamos dividir tudo que a gente recebe, porque esse dízimo não é nosso, esse dízimo é de Jesus. Então vamos dividir tudo que a gente recebe. Se os dizimistas doam, vamos doar também. Se os dizimistas doam, eles dão para Deus. E uma alma é para Deus, uma alma é de Deus. Então vamos dividir o dízimo. Vamos pegar esse cofre, vamos chutar ele, vamos dar de cesta básica, paga só o aluguel, a água, a luz, fica sem dinheiro no cofre, porque Deus ele vai te honrar. Divide tudo que vocês recebem. Foi assim que a igreja cresceu. Os apóstolos dividiam o pão e cada um repartia o pão que recebia. No livro de Atos capítulo 2, uma igreja covarde, barata, que não representa Deus, que não ama ninguém, que são caluniadores, detratores da fé. Uma igreja que nasceu porque sabia que dentro do concílio da igreja dava muito dinheiro. Judas falava acerca de vocês, que vocês se infiltraram na vinha de Deus. Deus não chamou muitos pastores que hoje estão, Deus não chamou missionários que hoje estão, mas viram a vinha de Deus e dava lucro e mataram Nabote, pois Nabote, assim como Acabe matou Nabote por inveja, sabia que Nabote era um homem que defendia a vinha do seu Deus, dos seus pais, porque temia a Deus, porque honrava a sua família. Mas hoje vocês infiltraram na vinha de Nabote, mataram Nabote e tomaram posse da vinha dele, assim como Acabe fez com Nabote. Está acontecendo hoje na vinha do Senhor. Vocês entraram na vinha de Deus, estão matando os irmãos e estão recebendo o lucro que essa vinha dá, porque foi abençoada por Deus, recebendo dízimo e oferta, ficando rico, comendo bem do melhor com o dízimo e oferta do povo. E nós estamos vendo os nossos irmãos que parecem com nós, que têm sentimento como nós, mortos nas calçadas, sem esperança. Uma igreja que só quer saber de dinheiro, fama, sucesso, que cantar, que estourar na música gospel. É isso que nós estamos vendo. O tempo do fim está próximo. Jesus está voltando. Esse é o sinal das dores. Um sinal quando a igreja ia calar, uma igreja ia ficar ofuscada em ver os nossos jovens morrendo funk, em ver nossas jovens indo para o inferno, crianças com celular vendo X vídeos, pornografia com celular, e a mãe achando, não, é o presente de aniversário para uma menina de 7 anos, é um celular para ela fazer vidinho no YouTube. Outros pais pegam os filhos e ficam colocando o filho para fazer vídeo na internet de criança e que tem 12 milhões de visualizações, até espanca a criança para gravar porque tem dinheiro do YouTube. Nós estamos vivendo uma época, meu irmão, onde ninguém mais ama ninguém. O valor agora é o que você tem. Se você chega bem vestido num lugar, você é bem recebido, mas se você chega maltrapilho, nem na igreja pode entrar mais mendigo. Vou falar aqui, tem templos que mendigo não entra. Vou repetir, templos têm segurança, os templos grandes têm segurança, não entra mendigo. E se mendigo não entra, Jesus também não entra, porque eu tive fome, tu me deste de comer, eu era aquele estrangeiro que estava faminto. Essa é uma igreja pequena, covarde, maligna, maléfica, que nós estamos vivendo, e vocês, todo mundo dá glória a Deus. Como vamos dar glória a Deus uma igreja dessa? Como vamos dar glória a Deus se o mundo inteiro está indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada para Jesus? Esse é o exemplo que os apóstolos passaram, os discípulos passaram, morreram pela essa verdade. E assim como eles morreram, Estevão morreu também.
por ter falado na religião, dentro do concílio do templo, dos fariseus, e falando que eles negaram a eficácia do Espírito Santo, e é o que vocês estão fazendo, negando a essência do evangelho, do amor ao próximo, de se preocupar do que não tem que comer, e dos que estão na rua passando fome. Essa é uma verdade, que não há erros, é uma espada que corta na sua cabeça agora. Engula isso, engula a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós devemos sim, meus irmãos, fazer juízo e justiça, porque certamente virá e não morrerá. São essas palavras, igreja. São essas palavras que o Espírito Santo me tomou. Parei aqui com o carro aqui, num terreno baldio, para falar essas palavras, porque Deus inflamou dentro do meu coração essa palavra nessa manhã. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, igreja corrupta, covarde, onde só tem falsos mestres e falsos doutores. Ei, o final dos tempos está na tua cara. Ei, o fim dos tempos está na tua cara mais que bigode, e você não consegue enxergar essas coisas. Que Deus abençoe a todos. Você traficante, você criminosa, você prostituta, você travesti, você que Deus quer, você que Deus quer. Quando Deus limpar vocês, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você que está na facção criminosa, que já arrancou cabeça, Deus, ele te perdoa. Jesus tem uma obra na tua vida. Você que está me vendo aí na favela fumando maconha armado, eu sei que muitas pessoas me acompanham. Você é especial para Deus, sim. Eu acredito em vocês. Nós vamos mudar essa geração. Nós vamos, porque Jesus, ele pode mudar a tua história. Você pode ser um ex, sim. Existe ex, sim. Tá bom? Para a sociedade você é apenas um presidiário, mas amanhã você é um ex-presidiário e cheio do Espírito Santo. Jesus ama vocês. Há ainda esperança para a tua alma. Se está vivo hoje, porque Deus tem misericórdia. Então se converta, vamos buscar Deus e vamos santificar. Que Deus abençoe, eu fico na paz. E se você gostou, não gostou, não foi para você. Foi para aqueles que realmente querem uma mudança de vida e que querem também acordar para a realidade, tirando as escamas dos seus olhos. Que Deus abençoe e tenha misericórdia na nação brasileira e de mim, Senhor, da minha vida, pois sou também um miserável pecador. A honra, a glória, o domínio pertence ao Senhor, e o fim está próximo e vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Está chegando o dia do tribunal de Cristo, e esse tempo está breve. Que Deus tenha misericórdia de nós por não ter feito nada. A paz.